Nem toda ave quer ser ouvida. Algumas preferem o silêncio, vivendo onde quase ninguém ousa chegar. São coloridas demais para passar despercebidas, mas mesmo assim, quase ninguém as vê. Será que ainda sabemos reconhecer o que é raro, antes que seja tarde demais? Sejam bem-vindos ao Reino das Aves Lendárias. Nas profundezas das florestas úmidas da Nova Guiné, o dia começa como qualquer outro. O ar permanece carregado de névoa e os sons da selva se misturam em um coro constante. Ali, dezenas de espécies de aves realizam rituais de acasalamento considerados entre os mais complexos e deslumbrantes do reino animal. São criaturas que não apenas evoluíram para sobreviver, mas também para seduzir com cores, movimentos e sons hipnotizantes. Cada espécie traz sua própria coreografia, seu estilo, sua assinatura, com movimentos meticulosamente ensaiados, transformando o cortejo em um verdadeiro show, tão elaborado que nenhum outro grupo animal chega perto de imitar. Um exemplo é a ave do paraíso soberba. O macho se apresenta à fêmea com uma transformação visual que beira o mágico. Durante o cortejo, eles rearranjam suas penas até formar uma silhueta circular preta com 2 pontos azul turquesa, que são, na verdade, penas iridescentes que refletem a luz do sol de forma específica, criando a ilusão de olhos brilhantes. Essa forma, combinada com uma dança que parece coreografada por um artista invisível, serve para atrair a atenção das fêmeas. Entre todas as aves do paraíso, a parótia talvez seja a mais performática. Antes mesmo de dançar, o macho escolhe um espaço no solo da floresta e remove folhas e galhos, criando uma espécie de palco natural, perfeitamente limpo para sua performance. Ele então ergue uma espécie de saia feita de penas e começa sua exibição. Gira a cabeça com extrema precisão, salta lateralmente e sacode sua plumagem iridescente, refletindo a luz como se vestisse um manto de pedras preciosas. Estudos mostram que as fêmeas avaliam não só a beleza do macho, mas também a simetria e a fluidez dos movimentos. Ou seja, no reino das parótias, ser belo não basta. É preciso saber dançar com perfeição. Já a ave do paraíso de Wilson impressiona pela aparência quase surreal. Com uma coroa azul brilhante e um dorso amarelo vibrante, suas cores são distribuídas com uma simetria tão precisa que parecem ter sido desenhadas por um artista meticuloso. Enquanto isso, o astrapia flutua pelos ares com longas caudas metálicas que ondulam como fitas de seda, criando coreografias aéreas que beiram a magia. Se o ritual do macho não for impecável, se ele errar um movimento, se sua dança perder o ritmo ou sua plumagem não refletir a luz da maneira certa, a fêmea irá se afastar. E quando ela vai embora, leva consigo a chance de perpetuar a linhagem. Essa exigência refinada forçou os machos a viver grande parte de suas vidas em constante preparação. Ensaiam coreografias, cuidam meticulosamente das penas e até imitam sons da floresta para dar mais impacto à apresentação.
Os cantos das aves do paraíso são realmente impressionantes. Essa entrega absoluta à arte do cortejo faz dessas aves verdadeiras joias vivas da evolução. Cada comportamento observado nessas aves é fruto de um longo processo evolutivo baseado na seleção sexual. Não há gestos aleatórios. As fêmeas criteriosas são as curadoras dessa beleza. Por gerações, elas preferiram machos com os movimentos mais refinados, as plumagens mais vibrantes e os cantos mais criativos. O resultado? Um grupo de aves que não priorizou camuflagem ou praticidade, mas apostou tudo na exibição e na singularidade. Essas espécies demonstram que, em determinados ecossistemas, a capacidade de seduzir pode ser uma força evolutiva tão poderosa quanto a de se proteger. É assim que a natureza, guiada por escolhas, produziu algumas das criaturas mais espetaculares da Terra. Está curtindo a expedição? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. A partir de agora, viajamos para outro cenário. Nas margens dos rios e nas savanas sul e leste da África, um espetáculo se revela. Bandos de pequenos pássaros amarelos cruzam o ar, transformando o céu em um mosaico vivo de cor e movimento. De longe, são apenas lampejos dourados entre os galhos. Mas ao nos aproximarmos, revelam-se verdadeiras cidades aéreas, metrópoles de palha e fibra, erguidas por um dos mais engenhosos arquitetos do reino animal, o tecelão de olho branco. Esse pequeno pássaro, do tamanho da palma de uma mão, exibe olhos claros que contrastam fortemente com a máscara preta que envolve o bico e a região ao redor dos olhos. Esse detalhe marcante reforça a impressão de um olhar sempre atento, como se estivesse em constante vigília. Entre os pássaros construtores, o tecelão de olho branco é um perfeccionista. A cada ciclo reprodutivo, ele recomeça do zero. Nada é reaproveitado, nada é reciclado. E assim, a cada nova temporada, lá está ele entre os galhos, com um pedaço de capim no bico e uma missão clara: construir algo que impressione. Sem mapas, sem moldes, apenas instinto e repetição ancestral. O ninho tem formato esférico e uma entrada voltada para baixo, que ajuda a proteger os filhotes da chuva e de predadores como serpentes. Curiosamente, se a fêmea não aprovar o resultado, o macho destrói tudo e recomeça. Aqui não há cantos elaborados nem exibições corporais. O cortejo acontece por meio da arquitetura. A fêmea inspeciona cada estrutura com minúcia. Entra, examina, testa a resistência e só aceita aquele que atinge seu exigente padrão de qualidade. Essa seletividade é tão extrema que muitos machos constroem diversos ninhos, apenas para vê-los destruídos, um a um, até finalmente acertar. É simplesmente o romance construído com os próprios materiais da terra. Eles vivem em grandes colônias, onde dezenas, às vezes centenas de ninhos balançam entre os galhos como lanternas penduradas no ar.
Essa vida comunitária não apenas encanta pela estética, mas também oferece proteção. Muitos olhos atentos vigiam os arredores e o movimento constante confunde predadores. A dieta desses pequenos engenheiros é composta por sementes, insetos e pequenos frutos. Mas há um detalhe curioso. Em tempos de escassez, quando o alimento rareia, o macho pode deixar de buscar comida para priorizar a construção. Como se o ato de criar fosse mais importante que se alimentar. Essa dedicação quase obsessiva é o que o torna tão singular. Deixamos para trás as paisagens áridas da África e adentramos as florestas enevoadas da China central, onde cada abertura na mata parece esconder um segredo ancestral. É nesse ambiente úmido e sombrio que encontramos o faisão dourado, também conhecido por pássaro de fogo, uma das aves mais espetaculares do nosso planeta. Durante o período reprodutivo, o macho encena um ritual que parece coreografado por um mestre de dança. Com um movimento delicado, ele ergue seu manto dourado como se abrisse uma capa de rei. Aproxima-se da fêmea com passos lentos e cerimoniais, criando uma atmosfera de espetáculo. Apesar do esforço, ele nem sempre conquista a atenção da fêmea. Sem demonstrar nenhum interesse, ela pode ignorar completamente o pretendente, por mais deslumbrante que ele pareça. No reino das aves, beleza, por si só, não é garantia de sucesso. Hoje, o faisão dourado encontra-se principalmente nas florestas de bambu e coníferas da China. No entanto, sua presença também se espalhou por diversos países, onde foi criada em cativeiro, muitas vezes apenas como ave ornamental. Na Europa, há populações que vivem livres, descendentes de aves que escaparam de jardins privados ou coleções ornamentais. A raridade do faisão dourado vai além de sua plumagem vibrante. Está no paradoxo que ele representa, um ser de imponência real, mas de comportamento retraído. Chamativo ao extremo, porém quase mudo. Amplamente distribuído no mapa, mas difícil de encontrar em sua terra natal. No universo das aves, ele é um enigma. A personificação da beleza indomável que jamais se entrega por completo. Atravessamos oceanos e chegamos à costa leste da Austrália. Ali vive o pássaro satim, Ptilonorhynchus violaceus, conhecido como o artista do cortejo. Ao invés de vocalizar ou exibir sua força, o macho constrói estruturas chamadas bowers, corredores decorativos feitos com gravetos. Ele enfeita essas construções com objetos azuis coletados do ambiente, flores, tampas de garrafa, penas, frutas, enfim, tudo o que encontrar nessa cor. A fêmea observa não apenas o padrão estético da estrutura, mas também a simetria e a organização do local. Estudos indicam que essa preferência dos satins pelo azul está relacionada à percepção visual das fêmeas e à raridade desse tom na natureza. Esse tipo de comportamento é uma exceção no mundo animal. Poucas espécies dedicam tanto esforço à criação de algo que não tem utilidade prática, não oferece proteção contra o clima, não serve como abrigo, nem é usado para armazenar alimento. É uma obra feita unicamente para encantar os olhos de uma única espectadora. Foi criada apenas para ser vista e julgada. Cada objeto ali foi escolhido a dedo, posicionado com uma precisão quase arquitetônica. Não há som, não há dança, não há nada.
Só a beleza, oferecida em silêncio, como um gesto ancestral de sedução. O macho exibe uma plumagem que lembra veludo úmido. Sob a luz, seu corpo revela um brilho azul metálico intenso. Os olhos roxos, uma raridade entre aves, adicionam ainda mais intensidade ao seu visual. É uma aparência pensada não para camuflagem, mas para o fascínio. Num universo natural onde quase tudo tem uma finalidade objetiva, onde a eficiência dita as regras da sobrevivência, o pássaro satim se destaca como uma exceção poética. Uma criatura que escolheu a arte como meio de expressão e a cor azul como sua assinatura mais fiel. Cruzamos novamente o oceano rumo à África. Um grandioso continente onde rios e pântanos refletem o sol como espelhos d'água. É nesse ambiente que encontramos o ganso do Nilo, uma ave de aparência marcante, como se tivesse sido ilustrada nos antigos papiros egípcios. Apesar do nome, ele não é restrito ao Nilo e tampouco se encaixa plenamente na categoria de ganso. É um elo evolutivo entre ganso e pato, uma fusão que por si só já o coloca como um ser único. Ele exibe uma postura ereta e um olhar penetrante, muitas vezes descrito por observadores como intencional. Sempre presente em representações do Egito Antigo, foi uma ave reverenciada e esteve em contato próximo com aquela civilização. A sua plumagem exibe tons terrosos, marcados por um círculo escuro ao redor dos olhos, lembrando uma máscara teatral. Esse detalhe confere à ave uma expressão quase humana, como se estivesse sempre a observar com um julgamento silencioso. As asas trazem reflexos sutis em tons metálicos de verde e cobre, equilibrando sobriedade e imponência. Apesar de habitar ambientes aquáticos, seu comportamento difere do esperado para aves desse grupo. É territorial, agressivo e altamente adaptável, inclusive em áreas urbanas. Essas características fazem dele uma espécie de comportamento social complexo e imprevisível. Seu chamado é alto e cortante, um som que lembra um alarme contínuo, sempre pronto a declarar sua presença. Mais do que defender território, ele impõe respeito. Não apenas ocupa o espaço, reivindica-o com a autoridade de um soberano que não admite contestação. Observar um ganso do Nilo é perceber que nem toda beleza se expressa com delicadeza. Sua imponência está no porte altivo, no olhar intenso e na forma como se destaca em qualquer ambiente. Curiosamente, é uma das poucas aves africanas que migraram para centros urbanos europeus e conservaram esse comportamento dominante, chegando a enfrentar até cisnes em disputas por território. Ele é a prova de que na natureza, força e charme podem caminhar lado a lado. Seguimos agora para o sul, até as águas calmas e cintilantes da Austrália, único lugar do mundo onde o cisne negro ocorre naturalmente. Por séculos, acreditou-se que todos os cisnes eram brancos. Quando os europeus avistaram esse pássaro de plumagem escura pela primeira vez, no século XVII, ficaram em choque. Foi como presenciar o impossível tornando-se real. Durante a antiguidade, a expressão cisne negro era usada como símbolo do impossível. Acreditava-se que não existiam cisnes de cor escura. Era uma metáfora para aquilo que jamais se veria.
A descoberta não apenas ampliou o conhecimento científico da época, como também quebrou uma antiga metáfora. O que antes era símbolo de impossibilidade passou a representar o extraordinário, o inesperado, o que transforma paradigmas. À primeira vista, o cisne negro transmite calma e sobriedade. Mas é no momento do cortejo que essa ave revela sua verdadeira essência e fascínio. Durante o período reprodutivo, o macho realiza movimentos ritmados que vão além do visual. Os círculos desenhados na água, os sons graves e a abertura das asas formam um ritual completo. Esses movimentos têm múltiplas funções. Além de atrair a fêmea, sinalizam domínio sobre o território e boa condição física. O cisne negro é conhecido por formar pares monogâmicos estáveis, com vínculos que podem durar a vida inteira. Por isso, o ritual de cortejo vai além da conquista inicial. É também a renovação dos laços que une o casal. O cisne negro é uma ave adaptada ao fundo das águas. Mergulha com destreza, usando o pescoço comprido para alcançar raízes e caules submersos. Diferente do cisne branco, que prefere se alimentar nas bordas, ele explora com profundidade tudo o que o ambiente pode oferecer. O cisne negro nos lembra que a beleza pode vir do inesperado. Ele rompe com os padrões e, ao fazer isso, se torna símbolo de uma natureza que surpreende. De um lago calmo sob o céu australiano, viajamos agora para o oposto extremo do planeta. Saímos do calor e da elegância do cisne negro para o mundo gelado e silencioso do Ártico. O vento sopra sobre o gelo sem obstáculos, sem pressa. E ali, quando tudo parece vazio, ela surge. Não canta, não brilha, não busca ser notada. A coruja das neves é como o próprio Ártico, fria, bela, silenciosa e inesquecível. Mas seu valor não está só na aparência que encanta, está na sua habilidade de viver e caçar em um dos ambientes mais extremos da Terra. Onde o frio domina, a luz se comporta de forma imprevisível e o silêncio parece absoluto. Diferente da maioria das corujas, ela não se limita à escuridão. Ela permanece ativa durante o dia e a noite, uma adaptação vital em um território onde o sol pode desaparecer por dias ou brilhar sem descanso por semanas. Com olhos intensamente amarelos e um rosto redondo que funciona como uma verdadeira antena natural, ela capta os menores sons. Mesmo sob uma espessa camada de neve, basta um leve movimento de um roedor para acionar seu instinto implacável. Imponente em tamanho, pode alcançar até 1,5 metros de envergadura. Apesar disso, é capaz de voar sem nenhum ruído. Suas penas suaves e especialmente adaptadas abafam qualquer som. Essa habilidade de se mover em silêncio absoluto transforma cada voo em uma aproximação furtiva e fatal. Durante o período reprodutivo, seu comportamento muda. Ela se torna incansável, uma predadora determinada a alimentar uma nova geração. Enquanto outras corujas buscam segurança nos galhos, a coruja das neves faz seu ninho diretamente sobre o solo gelado. Na tundra, não há árvores. Pode parecer arriscado, e de fato é, mas sua confiança está na camuflagem quase perfeita e na vigilância constante. Ela está sempre alerta.
Um detalhe curioso está nas diferenças entre os sexos. Enquanto os machos ficam cada vez mais brancos com a idade, as fêmeas mantêm manchas acinzentadas e amarronzadas. Essa coloração mais escura não é à toa. Ela ajuda a camuflá-las melhor durante o período de incubação, quando ficam imóveis no chão gelado, protegendo os ovos. Durante o verão, no Ártico, a coruja das neves encontra as condições perfeitas para criar seus filhotes. Dias longos, muita luz e comida de sobra. Contudo, com a chegada do inverno polar e a queda na oferta de alimento, elas são obrigadas a migrar. O mais curioso está no jeito como ela migra. Diferente da maioria das aves, ela não segue sempre o mesmo caminho, nem migra somente por causa do frio. Ela vai para onde tem comida. Por isso, em alguns anos, pode desaparecer completamente de uma região e, de repente, aparecer em grande número a milhares de quilômetros de distância. Já foram vistas até pousando em aeroportos dos Estados Unidos, surpreendendo os pilotos, ou surgindo em praias da Europa onde ninguém esperava encontrá-las. Num território extremo, moldado pelo vento e pelo frio cortante, essa ave se tornou uma figura quase sobrenatural. Não precisa de canto melodioso, nem de plumagem colorida para se impor. Basta estar. Seu comportamento reservado, somado à aparência escultural, envolve tudo ao seu redor em um ar de mistério, como se pertencesse a um mundo antigo, quase lendário. Enquanto no Ártico, a sobrevivência exige silêncio e camuflagem, nos trópicos da Austrália, a exuberância se torna uma estratégia. O loris arco-íris é um exemplo dessa adaptação oposta. Vive em florestas tropicais, movendo-se em bandos cheios de energia. Sua plumagem reúne cores com uma intensidade impressionante, refletindo sua natureza inquieta e sociável. Diferente da coruja das neves, ele não passa despercebido e parece gostar disso. Com penas que parecem ter sido pintadas à mão, o loris arco-íris combina tons de vermelho, azul, amarelo e verde em padrões marcantes. Essa plumagem vibrante não é apenas decorativa. Ela ajuda o pássaro a se destacar em seu bando, facilita a comunicação visual e até atua como forma de intimidação. O que o diferencia ainda mais é sua personalidade. É ousado, brincalhão e extremamente sociável. Sua inteligência é notável, interagem com humanos e são ótimos imitadores. Forma bandos barulhentos com dezenas de indivíduos, que voam em sincronia, mergulhando e gritando como se celebrassem uma festa no céu. Nada tímidos, pousam em varandas, exploram hortas, invadem jardins e até roubam frutas com destreza impressionante. Durante o período de acasalamento, os loris formam casais fiéis, tornam-se inseparáveis, dançam, compartilham alimentos e trocam vocalizações suaves. Esses laços podem durar a vida toda. E quando chega o momento de criar uma nova vida, constroem seus ninhos em ocos de árvores, onde macho e fêmea dividem os cuidados com dedicação. A fêmea incuba os ovos com atenção, enquanto o macho protege o entorno. Quando os filhotes nascem, ambos se revezam em todas as tarefas, construindo juntos uma família marcada por sintonia, cuidado e presença constante. E assim, chegamos ao final da nossa incrível jornada pelo reino das aves. Agradecemos imensamente por assistir e esperamos vê-los no próximo vídeo. Obrigado e boa viagem!